câncer de boca está entre os 10 tipos mais comuns aqui no Brasil. E quando se fala nessa doença que assusta, é preciso sempre destacar a importância do diagnóstico precoce para aumentar a chance de cura. Para isso, a campanha Maio Vermelho vem conscientizar a população sobre os fatores de risco, além de estimular a busca por cuidados odontológicos regulares. Esse é o assunto do quadro BDC Saúde de hoje. BDC Saúde. Quem está aqui comigo no estúdio do Bom Dia Cidades para falar sobre o câncer de boca é o cirurgião especialista em cabeça e pescoço, Rogério Dedivitz. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado. A gente que agradece a sua participação para falarmos de um assunto de extrema importância, né? É possível a gente evitar? Como fazer para não ter esse tipo de doença que é muito grave? Bom, primeiro a importância se constitui no fato de que o câncer de boca é o terceiro mais comum entre os homens no Brasil, excluindo o câncer de pele, e é potencialmente prevenível, né? Então, a prevenção ela pode ser primária, em que a ação se foca em eliminar os fatores causais. O cigarro é disparadamente o principal deles. Então, o tabagismo é muito importante e ao longo das décadas nós temos visto no Brasil uma tendência à diminuição do hábito tabágico mesmo. Bebida alcoólica em excesso, condições de higiene oral favoráveis, enfim, são fatores que predispõem ao surgimento do câncer. E segundo, nos grupos de risco, buscar casos por busca ativa. Na verdade, muitos homens não buscam o diagnóstico, né? Vão deixando aí quando descobrem já é difícil de tratar. Por que essa peculiaridade? Por que afeta mais os homens do que as mulheres, doutor? Tradicionalmente, os homens usam mais cigarro do que as mulheres. Nas últimas décadas, as mulheres passaram também a fumar mais e essa diferença diminuiu, mas o principal aspecto se prende no fato de o homem ser mais fumante. Esse câncer, ele apresenta algum sinal, algum sintoma que possa ser identificado logo de imediato? Sim, principalmente lesões, úlceras, sobretudo na mucosa da boca, da orofaringe, que não cicatrizam em até 2 a 3 semanas. Uma afta, por exemplo, que é muito frequente, ela cicatriza espontaneamente, ela é dolorosa, é uma úlcera bem típica. O câncer de boca e da orofaringe, ele habitualmente é indolente, ele não dá muitos sintomas. E por não dar muitos sintomas, muitos pacientes não dão a devida importância, acham que aquilo vai passar espontaneamente e vai crescendo, na verdade, de uma maneira lenta e progressiva. Então, esse tipo de lesão tem que ser vista, sobretudo, em grupos de risco, sexo masculino, acima dos 40 anos e fumantes. Existe algum exame para diagnosticar? A coisa mais simples do mundo, que pode ser feita em casa, nós temos que ter uma boa iluminação. A boca é muito fácil de ser vista, então a própria luz que reflete no espelho do banheiro, ela já permite uma avaliação inicial pelo próprio cidadão, pelo próprio paciente. Então, se alguma lesão aparece, alguma ferida, alguma úlcera, ela tem que ser identificada e se uma vez identificada, ela em 2 a 3 semanas não cicatrizou, deve-se procurar uma atenção primária por um dentista ou por um médico generalista. Tem a lesão embaixo da língua, na gengiva, até o próprio hálito, né? O mau hálito, quando identificado, também pode ser um dos sintomas. Exato. Existe uma tese de que as substâncias cancerígenas do cigarro, elas se misturam com a saliva, e isso explica por que as estruturas da parte baixa da boca, elas têm uma tendência maior, ou uma incidência maior de câncer. A principal incidência é na língua oral. A maioria dos cânceres de boca ocorre na língua. E um outro fator também que tem que ser lembrado, não para a boca, mas para a orofaringe, que é aquela parte mais posterior de amígdalas, base de língua, palato mole, é o HPV, o vírus da papilomatose humana, que também é um fator causal, mas para a orofaringe. Para o triênio 2023-2025, a estimativa do INCA, né, do Instituto Nacional de Câncer, é que aconteçam 15 mil novos casos. Por ano. Por ano. 15 a 18 mil por ano. Isso. E cerca de 6 mil pessoas morrem. É muito grave, né? Por isso o alerta. O problema é que quando o paciente chega com câncer de boca ao especialista, ele chega 80 a 90% das vezes com uma doença muito avançada e algumas vezes até em condições de paliação, sem uma perspectiva de um tratamento curativo. Isso é ruim porque diminui a chance de cura, o tratamento é muito mais caro, o paciente tem uma
mutilação, se for fazer uma cirurgia, tem as sequelas do tratamento que muitas vezes dificultam até a volta a uma vida social, a uma vida familiar. Então, o diagnóstico precoce é absolutamente essencial. O tumor precoce de boca, ele é tratado às vezes por uma cirurgia somente ou por radioterapia somente, no caso da faringe, e com uma chance de cura muito grande, o paciente volta a uma vida absolutamente normal. Quais as chances de cura com o diagnóstico precoce? Existe uma estimativa? Olha, o diagnóstico precoce ele dá uma chance de cura de em torno de 80% a 90%. Ao passo que, quando o diagnóstico é feito numa situação já mais avançada, a sobrevida a 20 anos é em torno de 20%, não mais do que isso. Fora o sofrimento que tudo isso traz. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. Quando que a pessoa deve procurar o médico? Bom, identificando alguma ferida na boca, que não cicatrize de 2 a 3 semanas, sobretudo se essa pessoa estiver no contexto de grupo de risco. Então, acima dos 40 anos, claro, existem cânceres em pessoas mais jovens, mas acima dos 40 anos é muito mais frequente. E se for fumante, tabagista. Então, o cigarro ele está presente em aproximadamente 90% dos casos de câncer de boca. Vamos lembrar que na orofaringe, nós temos o HPV, por isso é muito importante que se façam as campanhas de vacinação contra o HPV e que se faça sexo protegido. É isso. Muitíssimo obrigada pelas suas informações, doutor. Para todos nós, né? Fica o alerta, não somente para os homens, mas também para as mulheres. Tenha um excelente dia. Um ótimo dia. Esse foi o BDC Saúde de hoje. BDC Saúde.